Olá, meus irmãos, muito boa noite. Alda é só aqui mais uma vez para esta quarta aula, do curso de consagração. Então, para a gente começar bem novamente, vamos novamente invocar o Espírito Santo, assim como a gente faz todas as aulas, para que a gente possa começar realmente inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como é que estamos? Como é que estamos no nosso curso? Como é que estamos na leitura do nosso livro? Verdadeiro Tratado da Devoção à Santa Virgem Maria. É importantíssimo, tá, gente? Que a gente realmente leia o livro, tá? Vamos ler o livro. Vamos ler o livro, que é muitíssimo importante. Principalmente nesta aula, eu vou mostrar para vocês quão importante é o livro, né? Vai ter uma parte que eu vou só ler algumas partes do livro, certo? Vocês vão ver como é importante, como é rico essa formação, como é muito interessante o livro, tá? Então, eu faço essa exortação para que nós leiamos o livro mesmo, ok? Vamos lá. Nessa nossa quarta aula, nós vamos falar sobre os dogmas marianos, que são 4, né? E também vamos falar sobre os falsos e os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria, certo? Os dogmas eu vou tentar só passar um pouco mais rápido, tá? E para que a gente possa aprofundar um pouco sobre os falsos e os verdadeiros devotos da Santa Virgem Maria, ok? Então, os dogmas marianos. Vamos primeiramente falar o que é um dogma, né? O que é um dogma? Vocês sabem o que é um dogma? A gente ouviu falar, mas a gente não sabe, né? Então, assim, vamos ver também a importância do catecismo. O catecismo, ele fala de maneira bem simples e objetiva o que é o dogma, né? Aqui no parágrafo 88, vamos ler aí, quem tiver o catecismo pode pegar. Parágrafo 88, o Catecismo da Igreja Católica diz assim: o magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando utilizando de uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé, propõe verdades contidas na revelação divina, ou verdades com que estas têm uma conexão necessária. Ou seja, é uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável da fé. Ou seja, é algo que nós praticamente devemos crer, né? Realmente devemos crer. Se é um dogma, é uma verdade revelada, é uma verdade absoluta, né? A igreja, ela utiliza da sua força apostólica, utiliza da sua exortação, né, apostólica como autoridade apostólica e define o dogma, né, que foi a autoridade que Cristo conferiu à sua igreja, né? O próprio Jesus diz, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, Cristo, através dos seus apóstolos, ele fala e dá essa exortação, né? Ele faz algumas revelações divinas. Revelações essas que, como eu já falei para vocês, não pode estar apenas somente na Sagrada Escritura, que tem muito pouca coisa ali, digamos, né? Tem várias outras coisas que Jesus fez que não estão escritos no livro. O próprio livro de João, no último versículo do livro de João, fala isso bem claramente. E também no capítulo 20, versículo 30, ainda do livro de João, na Bíblia, certo? Fala isso, que existem muitas outras coisas que Jesus fez que não estão escritos neste livro, que é a Bíblia. Ok? E uma dessas verdades reveladas, que Jesus vai revelar as coisas no decorrer do tempo, não dá para revelar tudo somente em um só momento, né? Ele vai revelando as coisas no decorrer do tempo. Entre essas coisas, ele revelou os dogmas, né? Através dos seus apóstolos, através do Espírito Santo de Deus aos seus discípulos, né? Principalmente aos seus apóstolos, usando da sua autoridade que Jesus conferiu a eles, certo? Aos apóstolos e seus sucessores, que no caso hoje são os bispos e o Papa, né? Então, o dogma, ele é praticamente uma... olha o que diz ainda a respeito do dogma. É importante também esse parágrafo 89, que ainda fala do dogma. Há uma conexão orgânica entre nossa vida espiritual e os dogmas. Os dogmas são luzes no caminho de nossa fé, que o iluminam e o tornam seguro. Na verdade, se nossa vida for reta
nossa inteligência e nosso coração. Na verdade, se nossa vida for reta, nossa inteligência e nosso coração estarão abertos para acolher a luz dos dogmas da fé, certo? Então é algo que realmente nós devemos aderir como verdade absoluta, devemos realmente crer, né? A igreja, em sua exortação, em sua tradição apostólica, utiliza toda a sua autoridade dada por Cristo para definir os dogmas, certo? Tanto é verdade que os dogmas até hoje, nenhum nunca contrariou um ao outro. São verdades que nem mesmo os cientistas conseguem contrapor, né? Porque são verdades de fé, certo? Nós devemos crer, certo? Então, o primeiro dogma mariano, que é vindo dos primeiros cristãos, praticamente, né? Já desde o século V, século III, século IV, os primeiros cristãos eles já tinham, né, em mente várias verdades de fé, né? Só que não era colocado como escrito, mas eles já tinham, né, como se fosse na cultura do povo, né? Já se sabia verdades a respeito da Santíssima Virgem Maria, certo? No ano de 431 foi aí que no Concílio Ecumênico de Éfeso, né, a igreja foi proclamada, a Santa Virgem Maria, ela foi definida como mãe de Deus. Isso foi escrito, né? Foi um dogma que foi colocado realmente por escrito, né? Então, assim, proclamou-se esse dogma no ano de 431 que Maria realmente é a mãe de Deus, certo? Maria é mãe de Deus. Até teve um debate um pouco recente, um tempo atrás, né? Se na internet tudo isso que realmente Maria era mãe de Deus ou não e tal. Mas vamos ver que a própria Bíblia, né? Ela dá esse respaldo, né? E todo dogma ele é respaldado ou na Sagrada Escritura ou na Sagrada Tradição dos primeiros cristãos, certo? E esse dogma mariano ele é tanto na Sagrada Escritura, ele tem esse embasamento, como tem também na Sagrada Tradição. Vamos pegar a nossa Bíblia aí no Mateus, no livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1, versículo 23. Vamos verificar aí. Mateus 1, 23. Mateus 1, 23. Olha o que diz aí. Muito importante esse texto, tá? A respeito da maternidade de Deus, né? Que Jesus é Deus. É um outro dogma. Jesus é Deus. Jesus, né? Deus, ele é Pai, é Filho e é Espírito Santo. É a Santíssima Trindade, ok? Então, Jesus é Deus. Esse é outro dogma, certo? É outra verdade revelada que nós devemos crer. Porque, de fato, Jesus é Deus e ele comprovou isso através dos seus milagres, né? Através da sua vida, né? Dos prodígios que ele fez, como eu já falei na aula anterior, certo? Mateus 1, 23. Olha o que diz aí. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. Vejam que a própria Escritura diz claramente, olha só, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emanuel, o que traduzido significa Deus conosco. Então, quem é Jesus? É Deus conosco. Quem é Jesus? É o Emanuel, que significa Deus conosco. Então, se Jesus é filho de Maria, e a Sagrada Escritura também fala isso várias vezes, que Jesus é filho de Maria, né? E o Emanuel, que é Jesus, é Deus conosco, né? Então, Maria é mãe de Jesus, e Jesus, que é Deus, né? Então, Maria, por isso, é mãe de Deus, certo? Por quê? Porque Deus quis ter uma mãe, né? Deus quis, usou da sua autoridade, né? De ser Deus e quis colocar uma mãe para ele, né? Então, Jesus é Deus. E essa dogma mariano, de que Maria é mãe de Deus, também sustenta outro dogma, que é o que eu já falei, que é o Jesus é Deus, certo? Jesus, ele é homem e Deus, certo? Ao mesmo tempo. Ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, ok? Também, na Sagrada Escritura, uma outra frase bíblica que poderia embasar esse dogma mariano, né, é o que a própria Santa Isabel em Lucas 1,43 diz, né, que ela diz claramente assim, de onde me vem a honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor, ou seja, a mãe do meu Deus. É a própria Isabel que fala,
De onde me vem a honra? Divina minha mãe do meu Senhor. Está em Lucas 1, versículo 43. A própria Isabel que fala. Certo? Então está praticamente provado aqui que Maria é mãe de Deus, né? Porque Jesus é Emanuel, que é Deus conosco. Isso está na Bíblia, ok? E tanto é verdade também que ainda no Antigo Testamento tem essa mesma frase, praticamente a mesma coisa, que é no livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Diz praticamente a mesma coisa, confirmando que Emanuel é Deus conosco, certo? Quem quiser anotar aí, é importante realmente anotar essas passagens. Isaías 7,14 e Mateus 1, 23. Mateus 1, capítulo 1, versículo 23, ok? O segundo dogma mariano, proposto ainda também nos primeiros cristãos, ainda na vivência dos primeiros séculos do cristianismo, praticamente no ano 649, no Concílio de Latrão, proclamou-se também a virgindade perpétua de Maria. Ou seja, Maria ela foi virgem antes, durante e depois do parto, certo? Maria, ela tem várias vezes na Sagrada Escritura chamando ela de virgem, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, né? Então, a própria Bíblia fala que ela é virgem, né? Então, a igreja reconheceu, junto com os primeiros cristãos, que também ela foi virgem antes, durante e depois do parto, ou seja, tem a virgindade perpétua, ok? O próprio Santo Agostinho, né? Ele também dava declarações nesse sentido, né? E Santo Agostinho que viveu entre os anos praticamente de 354 até o ano 430 depois de Cristo. Então, realmente, os primeiros cristãos ali já tinham essa verdade de fé em mente, né? Embora não tinha sido proclamado ainda, mas somente no ano de 649, no Concílio de Latrão, é que foi proclamado o dogma da virgindade perpétua da Santa Virgem Maria, certo? Na Sagrada Escritura fala também de que, mas na Sagrada Escritura fala que Jesus teve irmãos. De fato, na Bíblia fala que Jesus teve irmãos. Porém, se nós formos estudar o contexto da época e a história da época, nós vamos ver que, naquele tempo, o povo israelita, né, o povo de Israel, chamava também irmãos os seus primos, os seus parentes próximos. Então, praticamente, quando fala na Bíblia Jesus e seus irmãos, está falando que era Jesus e seus primos, Jesus e seus parentes, certo? Porque naquela época o povo tinha costume de chamar de irmãos também os seus primos e os seus parentes, certo? Isso tem que ficar bem claro. É por isso que nós não devemos estudar a Bíblia, apenas a Bíblia isoladamente ela. Temos que estudar o contexto histórico que ela foi vivida para que nós possamos entender melhor o que dizem as Sagradas Escrituras, certo? E fala, né, que Tiago e José, né, ainda nesse mesmo parte da Bíblia fala que Tiago e José eram irmãos de Jesus, mas na verdade a própria Bíblia fala, né, que os irmãos de Jesus, eles eram filho da Maria de Cleofas e não da Maria, mãe de Jesus, né? Lá também tinham muitos nomes Maria, né? Então Maria, mulher de Cleofas, não é a mesma Maria, mãe de Jesus, certo? E isso está no livro de Mateus 15, 35, né? Mateus 15, 35. E no livro de Mateus 27, versículo 56, mostra que, isso que eu estou falando para vocês, que Maria de Cleofas que é a mãe de José e de Tiago, que falam que é irmão de Jesus, que na verdade são primos, ok? Maria, na verdade, ela foi criada, né? Ela mesma se diz, né? Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então, ela era totalmente de Jesus Cristo. Maria, ela nasceu para servir totalmente e exclusivamente ao Senhor, né? Então, ela não poderia dividir a atenção dela sendo mãe biológica de outros filhos. Ela nasceu para servir Jesus Cristo exclusivamente, em sua totalidade e radicalidade, certo? A gente vai ver aqui em outro dogma que Maria, ela é totalmente concebida sem pecado nenhum, né? Maria, ela não cometeu pecado nenhum, ela não nasceu sem o pecado original e nasceu também, durante a sua vida também não cometeu nenhum pecado, certo? Dando uma vez uma formação acho que no catecismo, na catequese, né, no crisma, se eu não me engano, o irmão realmente também perguntou isso,
né? Ele até falou, fez um comentário muito interessante que eu acho muito válido, né? Ele disse assim: olha, Alderson, eu praticamente só creio na virgindade perpétua de Maria porque eu vejo que aqui na comunidade Shalom tem irmãs que são celibatárias, ou seja, que optaram por livre e espontânea vontade viver a virgindade pelo resto da sua vida. Tem a virgindade perpétua, ou seja, nos dias de hoje ainda tem irmãs que fazem os votos perpétuos de virgindade, são celibatárias, né? Então assim, ora, se um ser humano, mulher, nos dias de hoje consegue viver a sua vida por opção própria, fazer os votos de virgindade perpétua, por que Maria, mãe de Jesus, que é santa, e ela que é a mãe do nosso Salvador, não poderia fazer? Então, assim, foi uma reflexão muito interessante, que ele comentou assim, e eu realmente refleti e vi que, de fato, isso tinha muito fundamento. Né? Se hoje, né, uma simples irmã consegue fazer uns votos, né, ela se sente livre e espontânea vontade de viver os seus votos, as freiras também, por exemplo, por que Maria, mãe do Senhor, não pode fazer? Né? Ela que é bendita entre todas as mulheres, como a própria Bíblia fala, né? Então, um outro dogma que foi proclamado é o dogma da Imaculada Conceição. Esse é um dogma mais recente, foi proclamado no ano de 1854 pelo Papa Pio IX, né? Na bula Inefabilis Deus, certo? No ano de 1854, o Papa proclamou esse dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. O que é isso? Ou seja, quer dizer que Maria ela foi imaculada, sem mancha, sem mácula, desde o seu nascimento, certo? Por quê? Pelos méritos do próprio Jesus Cristo. Jesus, sendo Deus, não poderia vir de uma mulher impura, não poderia vir de uma mulher pecadora, porque ele é todo 100% santo. Né? Então, pelos méritos do próprio Cristo, ele criou Maria totalmente sem pecado nenhum, sem mancha do pecado original, e uma mulher exclusiva e única. Né? Ela é mãe de Jesus Cristo, mãe do nosso Salvador, mãe de Deus. Então, por isso, ele fez uma criatura totalmente sem pecado, para que ele pudesse vir através dela, né, no seu ventre, e pudesse ser gerado o Filho de Deus, aquele que é todo santo, aquele que é todo poderoso, né, que é o próprio Deus, certo? Tem uma passagem bíblica que a gente pode colocar como sendo que fortalece esse dogma da Imaculada Conceição, né? Porque, como eu já falei para vocês, nem tudo está na Bíblia, certo? Nem tudo está na Bíblia, ok? Como eu falei para vocês em relação a virgindade perpétua, digamos, né? Essa parte em si não está precisamente dizendo isso escrito na Bíblia, não tem. Mas a tradição dos primeiros cristãos comprova que os primeiros cristãos já tinham isso em mente, ok? E depois a igreja confirmou através da sua autoridade apostólica, dada por Cristo, certo? Um texto que mostra de maneira simples é no livro dos Cânticos dos Cânticos, que mostra a Imaculada Conceição de Virgem Maria. Livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 7. Cântico dos Cânticos 4, 7. Vamos lá. Olha o que diz aí. Diz assim, ó. És toda bela, minha amada, e não tens um só defeito. Né? Então, assim, a igreja atribuiu essa passagem, né, a Nossa Senhora. Né? Quem é aquela que é bendita entre todas as mulheres, que a própria Bíblia fala? Maria. Né? Então, assim, ela diz aqui, ó, és bela, és toda bela, és amada, e não tens um só defeito. Olha, ele está se referindo a uma mulher. Quem é aquela que é bendita entre todas as mulheres? Maria. Certo? Não tens um só defeito. Ok? Está bem claro aí, né? Tem outro também, uma outra parte do livro de Jó, aí já no livro de Jó, que também dá embasamento para a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Certo? O livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 4. Livro de Jó, capítulo 14, versículo 4. Diz o que aí? Olha só. É uma passagem que diz assim: quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Repetindo. Quem fará sair o puro, que é Jesus, do impuro, que seria Maria? Ninguém. Ou seja, Maria, ela é pura, porque ela gerou o puro. Então ela tem que ser pura, como diz aqui, ó. Quem fará sair o puro do impuro? Ninguém. Certo? Então, Jesus sendo puro, não poderia vir através de uma mulher impura.
não poderia vir através de uma mulher pecadora. É por isso que ele fez Maria totalmente sem pecado, certo? Como a própria Maria fala, né? No livro de Lucas 1,49, ela diz assim: o Todo-Poderoso realizou em mim maravilhas. Então, foram essas maravilhas que ele fez nela, de ser a única mulher sem pecado no mundo, certo? Então, ele criou Maria dessa forma, concebida totalmente sem pecado. E desde a sua concepção, Maria, ela é sem pecado, certo? Como eu já falei, a própria Maria falou, no Lucas 1,49, realizou em mim maravilhas, né? Fez grandes coisas em meu favor, né? Então, assim, a própria Maria fala isso nas Sagradas Escrituras. O Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor, fez em mim maravilhas, certo? Então, isso mostra de maneira clara, baseada também nessas passagens, que tem sim fundamento bíblico os dogmas marianos, embora nem todos tenham, digamos, certo? Mas são verdades reveladas pelos apóstolos de Cristo com a autoridade da Santa Igreja, certo? Dada por Cristo para seus apóstolos, certo? Engraçado que um fato interessantíssimo, depois de 4 anos, né, que o Papa proclamou esse dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria, no ano de 1854, cerca de 4 anos depois, Nossa Senhora apareceu a uma santa chamada Bernadette, que é a Santa Bernadette, em Lourdes. Vocês já ouviram falar dos milagres de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes. Pois é, no ano de 1858, ela apareceu a uma menina chamada Bernadette, certo? E essa menina hoje, né, é santa, tem um corpo incorrupto, inclusive, o seu corpo dela não se decompôs, né? É um milagre, né? E a própria igreja já aprovou os vários milagres e a aparição de Lourdes como uma aparição oficial declarada pela igreja, certo? E em virtude dos inúmeros e inúmeros milagres que já aconteceu na cidade de Lourdes, né? Até muitos ateus se converteram, vai para lá, se vocês forem ver em imagens e fotos, vocês vão ver que em Lourdes tem muitos hospitais, né? Porque muitos doentes foram para lá, sabendo que lá acontece muitos milagres, porque Maria apareceu lá e apareceu a Santa Bernadette, pediu para que ela cavasse um buraco na pedra, né? E nesse buraco jorrou água, e essa água Maria Santíssima disse que sairiam muitos milagres, água milagrosa. E nisso muitos doentes vão lá e realmente tem curas comprovadas, que a ciência não explica. Inúmeras. Um monte de gente de cadeira de roda vai lá e é curado pelaquela água milagrosa. Então, realmente é um local santo. Muitos ateus já foram lá, tentaram estudar, tentaram ver razões científicas para que ele não tenha explicação. São inúmeros, centenas de milagres que acontecem, milhares de milagres que acontecem em Lourdes, certo? E Nossa Senhora apareceu, né? E quando apareceu a Bernadette, Nossa Senhora disse para ela comunicar ao bispo, né, que ela estava aparecendo. No entanto, o bispo não acreditou no primeiro momento no que aquela criança falou. Ainda era uma criança. Então, na insistência da criança, né, da Bernadette, o bispo pediu, já que realmente ela está aparecendo para você, peça para ela se identificar, para a gente saber quem é essa mulher, né? E a menina fez como o bispo tinha feito, uma menina bem pobre, né, mas bem verdadeira. Ela fez, né? E não entendia de nada, não sabia praticamente, era analfabeta, né? Ela não tinha praticamente estudos. E foi quando a Maria Nossa Senhora apareceu para ela, ela foi e perguntou para Nossa Senhora, qual é o seu nome? E Nossa Senhora disse para ela, eu sou a Imaculada Conceição. Confirmando o dogma dito 4 anos antes, certo? Então ela foi e disse, eu sou a Imaculada Conceição. E nisso a menina não sabia nem o que era isso, nunca nem tinha ouvido falar praticamente. Ela foi e disse ao bispo. Aí ela foi, encontrou o bispo e disse novamente, bispo, ela me disse que ela é a Imaculada Conceição. E o bispo nessa hora, né, foi aí que ele caiu na real, né, que ele viu que não tinha como aquela menina saber nem o que era a Imaculada Conceição, é um dogma de fé, né, que era recente até então, e que não tinha como aquela menina saber o que era. Né? Realmente tinha que ser verdade, porque uma criança não poderia saber o que é Imaculada Conceição, uma coisa que é difícil até para nós mesmo adultos compreendermos, né? Mas o bispo naquele momento ele acreditou e chorou, né? Caiu em lágrimas ali e viu que de fato tinha algo de sobrenatural e que era de fato Nossa Senhora, né? De Lourdes aparecendo, Nossa Senhora aparecendo ali para aquela criança. E nisso começou uma série de
de contestações, né? Os bispos do mundo todo ficaram sabendo e começou um fuzuê naquela cidade e a menina começou a sofrer praticamente uma série de perseguições, né? E a vida dela foi bastante tumultuada, né? Em virtude dessas aparições, porque realmente muitos cientistas ateus não acreditavam nela e ela, ao mesmo tempo, mostrava de fato estar falando a verdade com inúmeros milagres que começavam a acontecer, certo? Tem um filme, inclusive, para quem quiser mais conhecer sobre Nossa Senhora de Lourdes, é o filme chamado Bernadette, do ano de 1887, certo? Esse é praticamente um dos filmes que é mais fiéis às aparições de Lourdes, certo? Tem outro filme também que ganhou 4 Oscars, mas esse é um pouco mais antigo. E esse eu recomendo mais, de Santa Bernadette, que é de 1987. Certo? Vocês vão conhecer mais sobre Nossa Senhora de Lourdes. Vocês vão ver na prática, né? Não somente ficar, como eu já falei na aula anterior, não ficar só na teoria. A gente vê na prática esse filme interessantíssimo sobre Nossa Senhora de Lourdes, que mostra os vários milagres e como tudo aconteceu com Santa Bernadette. Certo? Falando ainda sobre um outro dogma, que são 4, né? Já falei de 3. O quarto dogma é o dogma da Assunção de Maria. Maria, assim que terminou sua vida terrena, ela foi assunta ao céu, em corpo e alma, né? Foi proclamado em 1950 isso, certo? Pelo Papa Pio XII. Ele já é um dogma mais recente. Embora seja um dogma recente, também na tradição da igreja, dos primeiros cristãos, já se existia esse conhecimento. Eles já sabiam disso, entre os cristãos já tinha esse certo conhecimento, e apenas no ano de 1950 foi que foi proclamado, de fato, um dogma, né, que foi por escrito, colocado no papel, como algo que nós devemos realmente crer. De fato, Nossa Senhora ela foi assunta ao céu, certo? E assim, eu vou até depois colocar no grupo, né, um pequeno resumo, bem pequeno, sobre esses 4 dogmas, ok? Coloca esse resumo que vocês vão verificar como é bem simples e ao mesmo tempo bem compreensível, tá ok? E agora, vamos falar sobre os falsos e os verdadeiros devotos de Nossa Senhora, certo? São textos assim bastante interessantes que vêm do livro, certo? São textos do livro que eu vou mostrar para vocês. Nisso aqui eu vou ler praticamente tudo para eu mostrar para vocês como o que tem escrito no livro é muito importante nós lermos, certo? E vocês vão, em muitos casos aqui, né, sobre os falsos devotos e as falsas devoções a Santa Virgem Maria, vocês vão ver que muitos de nós vamos nos identificarmos, né? E deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, ele fala que existem 7 tipos de devotos, falsos devotos da Santíssima Virgem Maria, né? Tem os devotos críticos, tem os devotos escrupulosos, os devotos exteriores, os devotos presunçosos, os devotos inconstantes, os hipócritas e os devotos interesseiros. Vamos ver aqui. Olha o que ele diz aí, ó. Os devotos críticos são ordinariamente sábios orgulhosos, espíritos fortes e se bastam a si mesmos. No fundo, têm alguma devoção a Santa Virgem Maria, mas criticam quase todas as práticas de devoção que as almas simples tributam singela e santamente a esta boa mãe, porque não condizem com a sua fantasia. Põem em dúvida todos os milagres e narrações referidas por autores dignos de crédito ou tiradas das crônicas de ordens religiosas, e que testemunham as misericórdias e o poder da Santa Virgem. Veem, esses devotos críticos, né? Veem com desgosto as pessoas simples e humildes, ajoelhadas diante do altar da imagem da Virgem Maria, talvez no recanto de uma rua, para ir rezar a Deus. Acusam-nas até de serem idólatras, né? Como se estivessem a adorar madeira ou pedra. Dizem que, quanto a si, não gostam dessas devoções exteriores e que não são tão fracos de espírito que vão acreditar em tantos contos e historietas que correm a respeito da Santíssima Virgem Maria. Quando lhes falam dos louvores admiráveis que os santos padres, ou seja, os primeiros cristãos, né, os padres mais importantes dos primeiros cristãos ali naquela época da igreja primitiva, né, que são chamados santos padres, quando os santos padres tecem comentários assim sobre Nossa Senhora, eles respondem que aquilo é exagero ou explicam erradamente as palavras desses santos padres, né?
esta espécie de falsos devotos e de gente orgulhosa é mundana e temos muito a temer. Isso causa um mal imenso à devoção à Nossa Senhora, essas pessoas, afastando eficazmente dela o povo sob o pretexto de destruir abusos. Ou seja, essas pessoas estão dizendo que essas pessoas humildes, que fazem essa devoção à Nossa Senhora, que se ajoelham diante das imagens, chegam a acusá-la até de idólatras, né? E esses são os devotos críticos, criticando os outros pela devoção à Santa Virgem Maria. E aqui, fazendo um breve comentário sobre a questão da idolatria, de questão de imagens, isso aqui é um caso à parte que eu vou tentar comentar um pouquinho melhor, porque eu acho muito importante nós compreendermos isso, certo? De fato, no livro de Êxodo, tem uma passagem que fala, né, que Jesus manda proibir imagens. Porém, mais 5 capítulos seguintes, ainda do livro do Êxodo, mais precisamente no livro do Êxodo, capítulo 25, versículo de 10 a 22, Êxodo 25, de 10 a 22, o próprio Deus manda construir imagens também. Ou seja, é verdade que Deus proibiu de construir imagens, qualquer imagem? Não, não é verdade. Então, Deus autorizou sim fazer imagens, né? Inclusive, o próprio local onde Jesus passeava com seus apóstolos era um templo, que era o templo de Salomão, era um templo cheio de imagens. Vocês podem acompanhar no livro dos Reis, né? Que no livro dos Reis, o próprio Deus mandou, né, Moisés mandou Salomão construir o seu templo, né, cheio de imagens. O livro dos Reis conta isso, certo? E Jesus passeava por esses locais, por esses templos, e nunca condenou aquelas imagens, né? Então, assim, o que Deus quer dizer? Por que Deus proibiu aquelas imagens, né? Porque, na verdade, Deus proibiu foi imagens de ídolos, de deuses, porque a época, né, aquele povo da época, ele acreditava em vários deuses. Então, Deus proibiu a imagem de deuses. Por quê? Porque somente Ele é Deus. E isso nós cremos, né, que nós somos monoteístas, ou seja, acreditamos em um só Deus. E naquela época o povo acreditava em vários deuses, certo? Então ele é politeístas, ok? É por isso que Deus proibiu eles de fazer imagem de vários deuses, porque somente Ele é Deus, somente Ele deve ser adorado, certo? De maneira bem clara, para a gente confirmar isso, olha só o que diz, até uma leitura da liturgia do dia 11, agora deste mês de maio, que fala de Atos 14, 5 a 18. Vamos acompanhar aí. Fala expressamente aquilo que eu estou dizendo para vocês, certo? E também no livro do Êxodo, como eu já mencionei, capítulo 25, versículo de 10 a 22, o próprio Deus mandou construir querubins. O próprio Deus mandou construir uma arca com querubins. O próprio Deus mandou construir uma arca com querubins. Ou seja, Deus mandou construir imagens, sim, ok? É por isso que a Bíblia tem que ser lida em seu todo e compreendida como um todo, e não a partir de versículos isolados. Porque se eu for pegar a Bíblia e ler somente um versículo, e depois pegar outro lá na frente, e ficar pegando outro, e você apenas compreender a Bíblia de maneira não total, ou seja, eu tenho que compreender a Bíblia em sua totalidade, e não em seus versículos isolados, ok? Vamos ver o livro de Atos dos Apóstolos aí. É importante a gente acompanhar tudinho, tá? Essa Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo de 5 a 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, de 5 a 18. Vamos lá. Olha o que diz aí, ó. Fala de Paulo e Barnabé, né, que colocaram-se, fizeram praticamente um milagre ali, né? Paulo e Barnabé fizeram um milagre, e aquelas pessoas começaram a praticamente adorá-los como se fosse Deus, em virtude daquele milagre. E o apóstolo Paulo repreende essas pessoas. O apóstolo Paulo, inclusive aquelas pessoas queriam oferecer sacrifícios, e o apóstolo Paulo vem e diz, não façam isso, nós somos pessoas comuns como vocês. Nós somos seres humanos comuns como vocês. Só que nós, pela autoridade do nome de Cristo, fizemos estes milagres aqui. Então, eles pararam e deixaram de oferecer sacrifícios, e por conta disso, da repreensão do Paulo apóstolo lá, né, eles pararam de oferecer e não fizeram sacrifícios a eles, certo? Que é o que a gente vai acompanhar aqui, ó. Então, formando-se uma conjuração de gentios e judeus,
de acordo com seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los, no caso Paulo e Barnabé, eles, sabendo, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, a região circunvizinha. Lá também anunciavam a boa nova. Um homem aleijado dos pés estava lá sentado, coxo, desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando os olhos nele e vendo que ele tinha fé para ser curado, Paulo lhe disse com voz forte: levanta-te direito sobre teus pés. Paulo falou a ele: levanta-te direito sobre teus pés. E o homem deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: deuses em forma humana desceram até nós. Olha só, eles disseram: deuses em formas humanas. Né? Então, é isso que Deus repreende. Né? E o próprio apóstolo Paulo repreendeu deuses, porque as pessoas vendo isso trataram aquelas pessoas, o apóstolo Paulo e Barnabé, como deuses. Tanto é que, vocês vão ver aqui na escritura, o povo de lá chamou Paulo de um nome, de um deus, e o Barnabé de outro deus. Né? Olha só, o que diz aí, ó. Aí o povo dizendo: deuses em forma humana desceram até nós, e começaram a chamar Barnabé de Zeus e Paulo de Hermes, porque este era quem lhe tinha a palavra. Os sacerdotes de Zeus, fora dos muros, levaram às portas touros adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a sua multidão, oferecer um sacrifício. Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus mantos e precipitaram-se em meio à multidão, clamando e repetindo: amigos, que estáis fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós, mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todos esses ídolos vãos. Aí o apóstolo Paulo falando: deixando todos esses ídolos vãos. Então, o que Deus proíbe? Ídolos vãos, são deuses vãos, Deus que não salvam, porque naquela época eles criam imagens realmente de seres inanimados, né? Eles criam em vários deuses, certo? Por isso que Deus proibiu naquela passagem de Êxodo 20, por isso que Deus proibiu o uso de imagens naquela circunstância lá, porque eles adoravam outros deuses, certo? E o apóstolo Paulo continua, né? Deixando todos esses ídolos vãos. Foi ele quem Aí, apóstolo Paulo continuando: foi Deus quem fez, Deus único, Deus verdadeiro, foi ele que fez o céu e a terra, o mar e tudo que aí se encontra. Ele permitiu, nas gerações passadas, que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si, fazendo o bem do céu e enviando-vos chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegria vossos corações. Mesmo dizendo essas palavras, a muito custo, conseguiram impedir a multidão de lhes oferecer um sacrifício. Entenderam? Então aqui, esse era o tipo de culto que o povo da época prestava. Eles tinham vários deuses. É por isso, né, que eles prestavam culto a outros deuses. E é isso que Deus proibiu. É isso que Deus continua proibindo. Certo? A imagem, quando nós estamos venerando aquela imagem, nós nunca adoramos, nós veneramos. Venerar está abaixo de adorar. Adorar somente a Deus. Certo? Venerar a imagem, quando nós veneramos uma imagem, a imagem que nós estamos venerando, ela remete à pessoa que ela está identificada, e não à imagem de barro em si, né? E não à imagem de madeira em si, porque nós não estamos adorando o barro em si, de forma nenhuma, isso é loucura, né? Nós estamos venerando a imagem que nela está representada. É isso que diz o Catecismo da Igreja Católica, né? Então, assim, se eu estou com uma imagem da Virgem Maria aqui, eu estou aqui como se estivesse orando a Santíssima Virgem Maria, né? E ela, por sua vez, para que possa alcançar graça junto de Jesus Cristo, seu Filho, né? Então, assim, se eu rogo a Virgem Maria, é porque eu estou rogando na intenção de pedir a Jesus Cristo, né? Porque ela consegue graças e milagres mediante o seu Filho Jesus Cristo, certo? É isso que também o São Luís Maria Grignion fala aqui no livro, certo? Então, falado isso, né, dito isso sobre a questão das imagens, tem várias outras passagens bíblicas que falam que Jesus Deus mandou construir sim imagens, inclusive
a imagem da serpente no deserto, né? Deus mandou construir em uma haste uma serpente, e aquele que olhava para essa serpente numa haste ficaria curado. Isso está no Antigo Testamento. Então, Deus mandou construir imagem, sim, certo? Não devemos ficar presos a somente alguns versículos bíblicos. Temos que compreender a Bíblia por inteiro. Temos que acreditar na Bíblia inteira, ok? Pronto. Então, vamos lá aos devotos escrupulosos, certo? Como eu já falei, muitos aqui vão se identificar também, né? Ó, quem são os devotos escrupulosos? Deixa eu ler aqui. Isso aqui são trechos do livro, tá? Por isso que dá a importância de nós lermos o livro. Eu vou ler aqui para vocês, mas que vocês também leiam em casa, façam realmente o esforço de ler o livro todo, ok? Os devotos escrupulosos são pessoas que temem desonrar o filho honrando a mãe, de rebaixar um a elevar a outra. Não podem suportar que se prestem à Santíssima Virgem louvores muito justos, tais como os santos padres lhe dirigiam. Não toleram, senão contrariados, que haja mais pessoas de joelho diante do altar de Maria que diante do Santíssimo Sacramento. Aí ele diz, né, São Luís Maria, como se uma coisa fosse diferente da outra, como se aqueles que rezam a Nossa Senhora não rezassem a Jesus Cristo, como eu falei, né? Não querem que se fale tantas vezes da Santíssima Virgem, nem que a ela nos dirijamos tão frequentemente. Esses são os devotos escrupulosos. Eis algumas frases que eles são habituais dos devotos escrupulosos. Para que servem tantos terços, tantas confrarias, tantas devoções externas à Santíssima Virgem? Quanta ignorância nisso tudo, eles dizem, né? Faz da religião uma palhaçada. Falem-me dos que têm devoção a Jesus Cristo. Eles frequentemente pronunciam este santo nome sem a devida reverência, sem cobrir a cabeça. Digo, entre parênteses, aqui é São Luís Grimond de Montfort falando, certo? É claro que é preciso pregar Jesus Cristo. Eis a doutrina sólida. Muitos deles falam isso, né? Isto que dizem é verdadeiro. São Luís Maria falando. Isso que dizem é verdadeiro em certo sentido. Mas quanto à aplicação disso fazem para impedir a devoção à Santíssima Virgem, é muito perigoso. Ou seja, se eu estou dizendo que eu não devo fazer devoção à Santíssima Virgem Maria, porque eu vou estar ofendendo a Deus, isso não é verdade, certo? A devoção a Maria é dar também um louvor a Deus, né? Por quê? Porque foi Deus que a criou, e Deus a criou de forma única. Deus fez nela muitos milagres, como eu já falei, nos dogmas, né? Ele fez ela como uma única, como a própria Bíblia fala, e fez em mim maravilhas, fez grandes coisas em meu favor, Maria diz, né? Nas Sagradas Escrituras. Então, ele fez nela maravilhas, né? E essas maravilhas é que nós estamos prestando veneração, né? Estamos prestando louvor a Deus. E é por isso que nós também prestamos louvor à Santíssima Virgem Maria. Porque a própria Maria fala, né? Em Lucas 1,48, ela diz o quê? Me proclamarão a bem-aventurada todas as gerações, né? Então, por que nós prestamos culto à Santa Virgem Maria? Ela mesmo disse, em Lucas 1,48, me proclamarão bem-aventurada todas as gerações. Então, quem é que declara Maria bem-aventurada? Nós católicos, certo? Com a graça de Deus, nós fazemos isso, certo? Não esqueçamos da Mãe de Deus, que foi o próprio Jesus que nos deu Maria por mãe, em João 19, 27, também, certo? Que mais? Ele diz, continuando, ainda falando sobre os devotos escrupulosos, ele diz, né? Pois nunca se honra mais Jesus Cristo quando se honra a Santíssima Virgem. A razão é simples. Só honramos a Virgem no intuito de honrar mais perfeitamente a Jesus Cristo, indo a ela apenas como caminho que leva ao fim almejado, que é Jesus. Isso está no livro, no tratado, no capítulo, no parágrafo 94, certo? Ainda no tratado, né, ele falando, ele diz assim, a Santa Igreja, com o Espírito Santo, bendiz em primeiro lugar a Virgem, e só depois Jesus Cristo. Olha o que diz em Lucas 1,42. Lucas 1,42. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então, primeiro, bendiz Virgem Maria, para depois bendizer Jesus Cristo. Por quê? Por que Maria vem primeiro nesse caso? Porque Maria é o caminho mais perfeito a Cristo,
certo? Então, para eu chegar em Cristo de maneira mais perfeita, eu tenho que passar pela Virgem Maria. Por isso que Maria ela é bendita primeiro. Nesse caso aqui, ó, isso está na Bíblia, certo? Em Lucas 1:42, capítulo 1, versículo 42. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. É o que a gente reza no texto, certo? Por quê? Porque Maria é um caminho mais perfeito para chegar a Cristo. Então ela vem primeiro, para nós possamos chegar ao nosso fim último, que é Jesus Cristo, que é a nossa salvação, certo? Aí ele diz, né, ainda São Luís, não é que Maria seja mais que Jesus ou igual a ele. Dizê-lo isso seria uma heresia intolerável. Mas, para mais perfeitamente bem dizer a Jesus Cristo, é preciso louvar Maria antes, certo? Digamos, pois, com todos os verdadeiros devotos da Santíssima Virgem Maria e contra esses falsos devotos escrupulosos: ó Maria, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, que é a mesma passagem, certo? Diz Lucas 1:42. Tem também os devotos exteriores, né? Deixa eu ler aqui bem rapidamente. E como eu já falei antes de falar sobre devotos exteriores, eu já falei que a principal devoção, ela é interior, certo? Essas devoções externas que a gente faz, de colocar correntinha, de colocar medalhinha, de colocar, ela é secundária, deve ser feita, pode ser feita? Pode. Porém, a principal devoção que devemos fazer tem que ser interior, ok? Essa é a mais importante e é essa que nós devemos realmente ter. A devoção exterior, ela é opcional, ok? Mas é que bom que nós tenhamos para que nós possamos recordar que nós somos consagrados a Jesus pelas mãos de Maria, ok? Aí ele fala aqui, né, dos devotos exteriores. São pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas apenas externas. Ficam apenas na exterioridade dessa devoção. Por lhe faltar espírito interior, rezarão muitos textos às pressas, ouvirão muitas missas sem atenção, irão sem devoção às procissões, entrarão em todas as confrarias de Nossa Senhora sem mudar de vida, sem fazer violência contra suas próprias paixões, nem imitar as virtudes dessa Virgem perfeitíssima. Só apreciam o que há de sensível na devoção, sem atender ao que se tem de sólido, que é a verdadeira devoção, certo? Que é interior. Se não experimentam prazer sensível nas suas práticas, elas saem precipitadamente, né? O mundo está cheio dessa espécie de devotos exteriores, como ele fala, né? E não há ninguém como eles para criticar as almas de oração. Estas aplicam-se ao interior, como eu já falei, por ser o essencial, sem todavia desprezar a modéstia exterior que acompanha sempre a verdadeira devoção. Que é o que eu falei, realmente é bom nós termos a devoção exterior, é bom. Né? Aqui é uma medalhinha, no caso de Nossa Senhora, Medalha Milagrosa, certo? Que é a Nossa Senhora das Graças, certo? Isso está nos devotos exteriores no parágrafo 96 do tratado, ok? Tem também os devotos presunçosos. Esse daqui eu também vou ler para que vocês possam compreender como é rico, né, esse livro, que a gente possa realmente aprender e identificar, porque muitas vezes nós temos também dentro de nós falsas devoções, né, e nós aqui estamos aprendendo como ter a verdadeira devoção, certo? Que eu vou falar aqui já como fazer a verdadeira devoção, ok? Os devotos presunçosos são pecadores entregues às suas más paixões, amigos do mundo, sob o belo nome de cristãos e devotos da Virgem Maria, escondem o seu orgulho ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou a injustiça. Dormem em paz em seus maus hábitos, sem se esforçar muito para os corrigir, sob o pretexto de que são devotos de Nossa Senhora. É aquelas pessoas que, por confiar muito, eu sou devoto da Virgem Maria, então eu posso fazer o que eu quiser, que ela vai na hora e me libertar, me curar, e vai fazer um monte de coisa por mim, porque eu sou devoto dela, e posso fazer o que eu quiser, porque eu sei que ela pode vir aqui e me ajudar na hora, então eu vivo uma vida desenfreada, eu vivo uma vida louca, digamos assim, né? E não faz nada por onde o esforço nenhum pessoal de ter uma vida realmente voltada, né, à verdadeira devoção, a Jesus e a sua mãe Maria Santíssima. Né? Eles fazem tudo, desobedecem praticamente tudo o que Jesus diz e o que Maria diz, e dizem que são devotos, né? Por
porque eles acreditam que, como são devotos, como eles rezam texto, como eles fazem uma série de coisas, digamos, muitas vezes vão à missa, fazem um monte de coisas, mas na verdade fazem na prática tudo totalmente contrário do que Jesus diz, eles acham que por serem devotos da Virgem Maria, Maria vai estar lá ao lado deles no momento do juízo final. Mero engano, que é o que diz aqui o São Luís no tratado, certo? Ele diz aqui, ó, eles até mesmo rezam um texto, rezam um ofício, mas no fundo, desobedecem tudo e não fazem nenhum esforço pessoal para melhorar de vida, certo? E ele diz, né? Estes falsos devotos esperam mesmo, né? Está no parágrafo 97. Nada é tão prejudicial no cristianismo como essa presunção diabólica, pois poder-se-á dizer com verdade que se ama e honra a Santíssima Virgem quando se fere, se traspassa, se crucifica e ultraja impiedosamente Jesus Cristo, seu Filho, com vários pecados? Se Maria se comprometesse a salvar, por misericórdia, toda esta espécie de pessoas, ela autorizaria o crime, ajudaria a crucificar e a ofender seu filho. Quem ousará sequer a pensar que Maria faria coisa semelhante? Pois é, então, nós devemos fazer o nosso esforço pessoal de mudarmos de vida, certo? Devemos fazer nosso esforço, compete a nós isso, por mais que nós não sejamos devotos da Santíssima Virgem Maria, né? Sabemos do amor de Deus por nós, nós devemos ainda assim fazer a nossa parte, nos esforçarmos para mudarmos de vida, ok? Para que nós não venhamos a ser esses devotos presunçosos, certo? Aí ele diz, né? A devoção à Santíssima Virgem Maria é, depois da devoção ao nosso Senhor Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, a mais santa e sólida devoção, né? Por isso afirmo, abusar assim dela, ou seja, abusar da devoção à Santíssima Virgem Maria, abusar de Maria como mãe, abusar assim dela é cometer um horrível sacrilégio, que, depois do sacrilégio da comunhão indigna, é o mais perdoável de todos, é o menos perdoável de todos, né? Ou seja, o mais imperdoável de todos depois da comunhão indigna, né? Eu também, se eu estou em pecado mortal, eu não posso comungar. Da mesma forma, se eu estou cometendo os pecados mortais, né? E digo que eu sou super devoto da Virgem Maria, tenho que mudar de vida e sair desse caminho, certo? Ter o meu esforço pessoal para mudar de vida, ok? E ele diz, né? Concordo que, para ser verdadeiro devoto da Santíssima Virgem Maria, não é absolutamente necessário ser tão santo, ou seja, não cometer pecado nenhum, não quer dizer isso, né? Embora isso fosse de desejar. Mas, o que ele quer dizer com isso? Ora, se eu digo que sou devoto da Santa Virgem Maria, o que eu tenho que fazer? Ele dá aqui algumas condições, né? Eu tenho que ter uma sincera resolução de evitar todo o pecado mortal, que ultraja tanto a mãe como o filho, certo? Segundo, devo fazer o quê? Eu devo fazer violência contra mim mesmo, contra as minhas mais paixões e contra os maus pecados, contra os pecados que tenho, certo? Para evitar o pecado. Então, eu tenho que fazer violência contra si mesmo para evitar o pecado, certo? Outra coisa que tem que ser feita, aí é o que ele diz, né? Entrar em confrarias, rezar o terço, o Santo Rosário, outras orações, jejuar, né? E aqui ele vai dando outras dicas, né? Que nós possamos fazer parte de grupo de oração, nos servimos em comunidades na igreja, servimos em uma comunidade católica, fazemos ações para que nós possamos realmente estar no caminho de Cristo, né? Para que nós possamos buscar pessoas realmente de Deus, termos amizades de Deus, termos companhias de pessoas que nós sabemos que são de Deus. E isso é muitíssimo importante, porque nós sabemos, né? Falando aqui da questão de buscar amizades, buscar as melhores amizades, buscar pessoas que nos levam para Deus, certo? Isso é muitíssimo importante, ok? Então, temos que ter uma sincera resolução de evitar o pecado, né? Evitar todo o pecado mortal, isso é um esforço que nós temos que fazer, isso é diário, né? E também evitar fazer violência contra nós mesmos, evitando o pecado, né? E aí ele dá a dica de fazer as orações todos os dias, né? Que nós temos que fazer para poder nós conseguirmos, né? Com a graça de Deus, vivermos a nossa vida, né? Buscando a santidade todos os dias, ok? Como eu já falei, nós sabemos que não é fácil, né? Mas nós temos que perseguir esse caminho, certo? E com o auxílio da Virgem Maria, dos sacramentos da igreja, palavra de Deus com oração, a gente consegue, certo? Aí ele fala também dos devotos inconstantes. Olha o que ele fala aqui, ó. Os devotos inconstantes são aqueles que praticam alguma devoção à Santíssima Virgem Maria
em intervalos e por capricho. Ora são fervorosos, ora são tíbios, ora parecem dispostos a fazer tudo para servir Nossa Senhora, ora e pouco tempo depois já não parecem os mesmos. A princípio, abraçarão todas as devoções à Santíssima Virgem, entrarão em suas confrarias, mas logo depois não praticarão as mesmas com fidelidade. Mudam com a lua, né? Maria esmaga-os sob os seus pés como ao crescente, porque são volúveis e indignos de serem contados entre os servos desta virgem fiel. Estes têm fidelidade e constância por herança, ou seja, os discípulos fiéis têm fidelidade e constância por herança. Você tem que ser constante, fiel, constante da Santa Virgem Maria. Ok? E ele diz, né, aqui também, mais vale não se sobrecarregar com muitas orações e práticas de devoção e fazer poucos com amor e fidelidade, apesar do mundo e do demônio. Ou seja, mais vale eu fazer poucas orações, mas com amor e fidelidade, do que eu me propor a fazer inúmeras orações e não fazer nenhuma e nem praticar com fidelidade, certo? Então é melhor eu fazer poucas orações mesmo, né? Mas com muito amor e fidelidade, do que eu me encher de orações e me comprometer a fazer, não fazê-las e ainda não praticar com devoção e com fidelidade, certo? Aí tem os devotos hipócritas, né? Que eu digo que são aqueles que gostam somente de se aparecer. Estão ali para querer dizer que são filhos de Maria. Eu sou devoto de Nossa Senhora, eu sou filho, mas na verdade é só para se aparecer, né? Não pratica nada do que diz Jesus Cristo, não busca praticar nada do que diz Nossa Senhora. Está ali realmente só para fazer média, digamos, né? Aí ele diz, há ainda os outros falsos devotos da Santíssima Virgem, que são os devotos hipócritas. Cobrem os seus pecados e seus maus hábitos com a capa desta Virgem fiel, a fim de passar pelo que não são aos olhos dos homens, a fim de passar apenas por pessoas boas, né? Esses são os hipócritas. Os devotos interesseiros, né? Os devotos interesseiros só recorrem à Santíssima Virgem para ganhar algum processo, para evitar algum perigo, para obter alguma cura de alguma doença ou para qualquer outra necessidade deste gênero, sem que isso a esqueceriam, certo? Então, muitas das vezes, muitos de nós nos comportamos assim, como devotos interesseiros. Só recorro à Santa Virgem Maria quando eu preciso de algo, né? Quando eu estou quase desesperado, né? E, no entanto, não deve ser realmente assim, certo? Eu devo buscar Maria porque ela é a mãe de Jesus, mãe do nosso Salvador, porque eu a amo, porque ela é mãe do meu Senhor, e eu devo amá-la como Jesus a ama, né? Eu devo louvá-la porque ela merece louvor, porque ela é a mãe do meu Senhor, certo? Eu devo amá-la como Cristo a amou, certo? Então, como ser verdadeiro devoto? Ele dá algumas dicas, né? Aqui. Qual é a verdadeira devoção? Temos que ser o quê? A verdadeira devoção, então, ela é o quê? Interior. Ela é eterna, ou seja, ela é afetuosa, amorosa. Ela é com amor e com confiança em Nossa Senhora, ou seja, ela é eterna, com ternura, certo? Tem que ser com confiança em Nossa Senhora, certo? E com amor. Ela é uma devoção, ela é santa, ela é constante, ela é desinteressada, ou seja, não devo buscar a Maria somente porque eu estou interessado em obter alguma coisa, obter alguma vantagem, obter uma cura, isso e aquilo. Eu devo buscar a Virgem Maria sempre, buscar amá-la em meu coração, de maneira desinteressada, por amor, simples por amor, certo? Como o próprio Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então devemos também amar a Virgem Maria, certo? E também é importante também, esse amor desinteressado, nós não devemos buscar rezar a Santíssima Virgem Maria apenas para obtermos graças para nós. Devemos buscar graças e curas até também para outras pessoas, interceder pelos outros, interceder pelos irmãos, sairmos de nós mesmos, né? Fazer esse esforço de largar de pedir somente para nós. Porque neste curso nós vamos entregar tudo, todas as nossas devoções, toda a nossa caridade que nós fazemos no passado, no presente e no futuro, vamos entregar tudo nas mãos da Virgem Maria. E é ela que vai utilizar tudo isso da maneira que melhor lhe aprouver. E ela, como está sempre diante de Deus, ela sabe melhor o que Deus quer do que nós mesmos. Né? Então, tudo aquilo que nós fizermos de bom, nossas orações, vão ser entregues nas mãos de Nossa Senhora. Certo? É isso que é essa devoção. Nós vamos entregar tudo a ela, nas mãos dela, para que ela entregue a Jesus. Certo?
E nós podemos sim fazer pedidos, continuar fazendo pedidos, porém nós temos que fazer pedidos a mais, né? Porque nós já vamos estar entregue todas as nossas orações, todo o nosso bem nas mãos da Virgem Maria, certo? Mas eu posso sim continuar pedindo também por mim, né? Pedindo pelo próximo, né? Posso sim também, ok? Então, meus irmãos, é isso, né? A verdadeira devoção, ela é interior. Eu devo buscar realmente a conversão de verdade, eu devo me esforçar para isso, de fato, me converter. Sempre que necessário, se eu cometer algum pecado, buscar me arrepender e fazer o sacramento da confissão. Se não estou no sacramento da confissão nesse momento, buscar assim que eu puder, certo? Buscar ter uma devoção terna, né? Amar verdadeiramente Nossa Senhora, uma devoção santa, né? Ela é constante, tem que ler, né? Ela é desinteressada, como eu já falei, certo? Então, por hoje, a gente vai ficando por aqui e até a próxima aula. Deus abençoe. Shalom.